Olá, pessoal, mais um Podgat e hoje com um assunto importantíssimo, que é a causa de uma grande taxa de mortalidade na população e também uma doença muito prevalente, que é o AVC. E para isso nós convidamos a Caroline Bolzani, doutora Caroline, que é especialista em neuroclínica da Rede Marigatti. Carol, obrigado pelo comparecimento, por ter aceito o convite para falar desse tema tão importante que é o AVC. Qual é a taxa de acontecimento do AVC, de ocorrência do AVC na população em geral? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Falemos de AVC. Vamos já começar, eu trouxe um negocinho aqui. Talvez fique mais emblemático, 4 canetinhas. 4 canetas, mais ou menos o que a gente tem aqui. Eu, você e mais 2 pessoas, daqui da sala, e cada um escolhendo uma caneta. E isso daqui é o que a gente vê na população. 1 em cada 4 vai ter AVC. Então, nessa sala, algum de nós vai ter AVC, tá? E a gente sempre tem, como causa de mortes, as causas cardiovasculares, não só no Brasil, como no mundo, e nós voltamos a ser a primeira causa de óbito na população, que é o AVC. Então, estamos mais falando do que o infarto. Mais, já superamos o infarto. Fica sempre nessa guerra, Primeira, segunda causa, e hoje é a primeira causa de mortalidade. E qual a faixa etária que mais acomete o AVC? Olha, assim, a gente fala de acima de 65 anos, aumenta a prevalência, de riscos cardiovasculares, então o AVC faz parte deles, mas nós temos também faixas de população mais novas, tem criança com AVC, então, lógico que quando a gente fala da parte epidemiológica, o nosso rastreio é todo acima de 65 anos por causa dessa prevalência. Então, é uma doença que prevalentemente fala assim, idoso, aumenta o risco, aumenta, porque a gente está falando de fatores de risco que levariam ao AVC, mas sim, nós temos AVC em jovens. E se nós falarmos entre homens e mulheres, existe alguma diferença estatística entre o gênero? Tem sim. A gente tem um risco cardiovascular maior na mulher, Então tem um rastreio diferente, enfim. Mas agora a gente equiparou muito, porque aí a gente também tem outros dados, Eu acho que de saúde pública, de que a mulher, ela vai mais atrás, a questão de saúde da mulher, enfim. Por isso tem uma campanha muito grande na questão de saúde do homem, não só na questão de câncer de próstata, mas também no cuidado geral, Mas a ideia é abraçar o maior número de pessoas, enfim, mas tem esse risco cardiovascular na mulher, sim. E quando nós falamos em jovens, Carol, você até citou crianças. Como que o que pode ser a causa do AVC em pessoas mais jovens, Quando a gente pensa no adulto, esse risco cardiovascular, doenças do coração associadas, ateromas, placas de gordura, teoricamente, nas artérias, mas e no jovem? Quais seriam as principais causas? Eu vou falar um pouquinho dos fatores, assim, que aí eu acho que é bem importante, que faz parte, inclusive, do que a gente vai falar de prevenção, Que aí seria o primeiro tratamento do AVC, é evitar que ele aconteça, Então, assim, em disparada, o fator de risco maior é hipertensão, e nós temos pacientes jovens hipertensos, tá? E chama muito atenção pela prevalência, então, grande parte da população, e porque é uma doença silenciosa, então ela depende de rastreio, Então, hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol, que você falou, da questão da formação da placa. E aí a gente pensa em outras causas como arritmia, sobretudo a fibrilação atrial, e aí um rastreio acima de 60 anos, e em mulher sempre tem, lembra que eu falei, na questão do cardiovascular da mulher? Mas algumas pessoas têm o que a gente chama de forame oval patente, tem algumas malformações, e aí a gente está falando de pessoas mais jovens, coagulopatias, tá? Aí é uma questão que a pessoa nasce, uma condição em que a pessoa nasce com essa predisposição e ela pode ou não evoluir com algum evento cardiovascular. Por isso a questão da faixa de idades mais novas. Porque isso gera muito medo, Eu imagino vendo pais meu filho jovem, então. Mas são doenças passíveis de diagnóstico, Sim. Um forame oval patente, por exemplo, alguma arritmia. Sim. Elas podem, no exame pediátrico ou no púbere,
serem diagnosticadas, né? Sim, sim. Tem algumas doenças, assim, que a gente fala de cunho familiar. Então, essas coagulopatias são familiares, né? São herdadas. Então, são pacientes que precisariam da vigilância ou até de um tratamento, né? Específico com relação a isso. Mas é tudo rastreio, né? Isso a gente fala, lógico, né? De uma porção bem mais baixa da população, entre 10% mais ou menos, mas que existe, né? E como é que eu faço o diagnóstico precoce? Assim, eu vejo uma pessoa e visualizo, possivelmente está tendo um AVC. Tá. Eu acho que aí tem aquele mnemônico do SAMU, né? Que ajuda tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? O AVC, ele é o popular derrame, né? Eu gosto de falar disso porque a gente tem que dividir o que é o AVC, né? O AVC, ele tem dois tipos bem emblemáticos, né? Que é o isquêmico e o hemorrágico. O famoso derrame, ele seria esse derramamento de sangue, é um AVC com sangramento em uma região, né? E o isquêmico é a falta de sangue. Então, quando a gente fala de sangue, é um vaso, é uma lesão no vaso. O vaso é como se fosse um cano que está irrigando uma região. Essa região, né, ela pode ser, o cano para, né, então por algum motivo desses fatores que a gente falou, esse cano é entupido, e essa região ou fica sem essa irrigação, ou seja, ela morre, essa região morre. Não chega ou oxigênio, não né? chega oxigênio, glicose, né, o cérebro ele não tem essa reserva, então ele depende diretamente dessa irrigação. Ou acontece alguma coisa por fragilidade de vaso, ou por aumento de pressão, ou por uma malformação, enfim, tem várias causas, e aí teria um derramamento de sangue nessa região, tá? E aí, a partir do momento que derramou também o sangue, também esse ele derramado é ele não chega nas células cerebrais. Isso, ele é irritativo para o cérebro e essa célula vai morrer. Então, é essa região. Por que eu falei dessa questão da região? Porque a região em que foi o acometimento, né, é que denota o quadro clínico. Então, assim, aí vem o SAMU, esse mnemônico, né? O sorrir, que seria, assim, uma alteração facial, então é uma coisa abrupta, é uma coisa súbita que acontece. E aí muda a face, né? Então a gente fala da paralisia facial ou uma alteração na mímica, né? Então o sorrir, que é o do S, né? Fica com um sorriso torto? Fica com um sorriso torto, fica com uma paralisia na face. De um dos lados. Tá? De um dos lados. O A, que seria assim, a pessoa vai dar um abraço e aí teria essa alteração, né, de força de um lado em relação ao outro. Então, uma pessoa que não conseguiria dar um abraço, o braço está fraco, perna, tá? O M, que fala da música, né? Na hora de falar, ou mesmo na hora de cantar, que seria a questão da música, mas uma pessoa que não consegue falar, a gente chama de afasia, ou mesmo da disartria, paralisia na face, a gente tem uma alteração na fala, então um paciente com uma alteração na fala, e o que seria a urgência, 192, porque tempo é cérebro, que a gente fala, né? Então, a cada 1 minuto que a pessoa está perdendo de fazer uma terapia específica, quase 2 milhões de neurônios morrem. Então, é por isso que fala que essa frase é cada importante. A cada 1 minuto... quase 2 milhões de neurônios morrem. Então, o tempo é cérebro, é muito real. Assim como acontece de forma aguda, a gente também precisa agir muito rápido. Carol, existe uma dúvida assim, no meio da saúde em geral, às vezes entre profissionais de áreas afins e às vezes até médicos também. Estou diante de um possível AVC. Paciente com sorriso, uma paralisia facial, uma hemiplegia, né, um dos membros com perda de força de um dos lados, e eu já devo tomar alguma conduta. Por exemplo, faço aspirina, né, para já diminuir a agregação plaquetária desse paciente. Isso é certo? Não. Como eu falei, né, tem 2 tipos de AVC, né, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico. E os 2 têm uma clínica parecida. Lembra que eu falei que é uma região ou que está irrigada ou que está com derramamento de sangue? Aquilo dali vai gerar uma clínica, que é o que você está vendo. Um braço, um rosto, né, a fala alterada. Levar para um serviço de urgência, né? O diagnóstico é através da tomografia. A tomografia vai conseguir ver, por exemplo, se tem o sangramento. Não tendo o sangramento, aí a gente pode tomar esse tipo de conduta, porque se o AS é administrado, você aumenta muito o risco de sangramento, e é um paciente que já está com sangramento ativo, a gente não pode piorar isso, tá? Então, a conduta
melhor que pode ser feita é chama o SAMU, não adianta ir num pronto-socorro que a gente não tenha tomógrafo, tem que ser um serviço de referência realmente, e aí essa triagem é muito mais rápida, enfim, já está inclusive numa unidade móvel de urgência, né? Então o paciente já vai ser atendido com uma rapidez. O básico é manter os sinais vitais do paciente e a tomografia, né? Isso. Tem tempo para isso. Tem um tempo. Existe um protocolo até, uma cor, não sei exatamente como é que é, o alerta azul, não é? Acontece, assim, é que cada hospital tem as suas classificações, né? O principal é que o paciente chegue num hospital e ele rapidamente faça uma tomografia, né? Nessa chegada é que a gente realmente consegue, assim, é tudo ao mesmo tempo, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala de tempo, o tempo agulha, por exemplo, né? Que seria um paciente que tem um AVC, ele sendo atendido antes de 4h30, se tiver uma indicação, por exemplo, não, a gente evidenciou que não tem sangramento, é um possível AVC isquêmico, aquele que faltou sangue. Tem uma medida específica, né, a gente chama de trombólise, que é uma medicação que a ideia é ela dissolver um possível êmbolo que tem ali, né, um coágulo, aquela formação de sangue que está evitando a passagem do sangue para alguma região, tá? E a morte, né, daquela região, ela acontece por faixas, grosseiramente falando. Então, assim, tem um ponto central, que é a morte do neurônio, que é uma área, assim, que já morreu, e tem uma região em volta que é uma área que a gente chama de penumbra, né? A área de penumbra é um tecido que está sofrendo, mas ele ainda está vivo, ele é possível de ser salvo. É aí que entra a questão do tempo. Quando a gente chega muito próximo desse período de 4h30, aí o risco de sangramento de uma medicação como essa é muito grande em relação ao benefício que ela causaria. Mas chegando no tempo certo, a gente tem alguns pacientes com critério, né, de elegibilidade para esse tratamento, e aí a gente evita uma sequela muito grande de AVC, tá? Então, é o nível A de evidência, né? A gente tem uma evidência que não tem como negar, assim, é um atendimento, e os serviços já estão preparados para essa... Os serviços terciários, por exemplo, que tem a tomografia, que tem a neuroclínica, a neurocirurgia, que às vezes precisa entrar também, né, no AVCH, no hemorrágico, né? Pode ser que tenha uma conduta cirúrgica também em algum momento, ou não. Depende muito da evolução do paciente, né? Assim, então, quando a gente fala do AVC, né, isso que eu estava falando dessas faixas, então, digamos assim, que um paciente que não foi submetido a uma trombólise, hoje a gente também tem a trombectomia, é importante falar, porque agora, né, final de 23, a gente teve essa liberação com relação à trombectomia no SUS, lógico que isso está engatinhando, né, com relação aos acessos, mas um paciente, né, com AVC isquêmico, mesmo tendo realizado uma trombólise, né, ou seja, a medicação que a gente pode fazer no hospital, a gente tem entre 6 e 8 horas, né, que já chegou para a realização de uma trombectomia, e quando tem a realização de ressonância, a gente poderia chegar a isso até 24 horas. Por quê? Porque eu tenho que evidenciar se tem alguma área que eu ainda conseguiria salvar, tá? E isso também é um nível A de evidência. A gente tem a questão de sequela com um benefício ainda maior. Então, apesar do AVC ser muito antigo, né, que se fala, meu avô tinha derrame, tem muita coisa acontecendo, tem muito estudo em cima, para a gente conseguir realmente atender essa população. Então, lembrar que o tempo é cérebro, tem chance de recuperação, e aí a gente precisa de tempo e mais rápido tecido possível. Viável para a gente salvar. A trombectomia, como é que seria essa técnica? Ele é dentro da artéria, ele vai lá e tira o trombo. É mecânica, coisa mesmo. Seria como assim. se fosse um cateterismo? Exatamente. Para a população entender? Exatamente, tá? A gente tem isso com relação aos infartos do coração, né? E aí seria a mesma coisa. O infarto, que é a falta de sangue, na região do cérebro, teria essa possibilidade também através da trombectomia. E no seu dia a dia, assim, o que você observa, Carol? É mais comum os pacientes conseguirem, a realidade do Brasil hoje, talvez de Campinas, o SUS de Campinas, chegar a tempo, fazer essa trombólise e as sequelas serem as menores possíveis, ou ainda nós temos que evoluir muito, não só o Brasil, como o mundo, para reduzir essas sequelas do AVC, que podem deixar pacientes completamente dependentes, com um futuro completamente comprometido, né?
A gente tem muito o que avançar, né? Não é à toa que o AVC é a primeira causa de morte hoje no mundo. Apesar de a gente ter, né, grandes avanços, não só em outros países, no Brasil também a gente teve grandes avanços, a gente já tem aí a trombectomia, né, assim, aprovada, infelizmente não no acesso que a gente gostaria, mas a gente já tem a trombólise, então a gente tem grandes avanços, mas a gente precisa caminhar mais, e é através de isso aqui que a gente está fazendo, né, através da educação, porque quando o paciente chega no hospital, a gente já falhou, né, dessas causas tratáveis, já aconteceu, né? Quando a gente fala assim, a pressão, diabetes, o colesterol, ele pode afetar o rim, os olhos, ele também pode afetar o cérebro, né? Então, quando ele chega no que a gente chama de órgão-alvo, quando chega a lesar um tecido nobre como os olhos, o rim, o coração e o cérebro, já foi um grande período de sofrimento, né? Então, acho que o primeiro é a educação, é o que está sendo feito aqui, é a gente difundir, é explicar. E a outra coisa, óbvio, né? A questão que a gente fala assim, achou que o paciente pode estar tendo um AVC, ou mesmo o próprio paciente, porque é muito comum aquilo que você falou do acesso, né? O paciente falar, ah, nossa, tá diferente meu braço, mas logo vai passar. Não, procura um atendimento médico. A avaliação nunca é demais, né? Então, acho que é aí que a gente precisa chegar na educação, tanto de antes, para evitar que, de fato, algum órgão nobre seja afetado, mas se tiver uma clínica compatível com AVC, procura atendimento médico, porque a gente pode, né, pode estar nessa faixa de tempo e ele ter algum, né, algum tratamento específico que a gente possa fazer. É um grande benefício depois grande de benefício. recuperação. Né? Com relação ao benefício, o que a gente vê na nossa prática Brasil e fora é muito dentro, não só não estou falando do acesso, mas a prática em si é a mesma que a gente vê em literatura, tá? Um paciente que é submetido a uma trombólise, ele tem, né, tem algumas pessoas que respondem muito bem, tem gente que não, porque aí vai depender do alcance e do tempo, tá? Mas o paciente que chega e é submetido tem muito benefício, né? Então... E quais esses pacientes que, porventura, não conseguiram reverter totalmente o quadro? Quais as possíveis sequelas neurológicas, memória, função cognitiva, movimentação? Como que é isso no dia a dia? E o cuidado desses pacientes pós-hospital? Tá. Eu vou falar um pouquinho das 3 faixas, tá? A gente falou da questão do pré-hospitalar, não só da questão de prevenção, quanto essa rapidez, né? A chamada do SAMU até chegar no hospital. No hospital, a gente tem 2 caminhos, né? Que eu sempre falo isso para os pacientes. Por que tem que ficar internado? Às vezes não é submetido mesmo a uma trombólise, mas a internação, ela é importante para a gente tentar identificar qual foi o mecanismo desse AVC. Então, uma parte é a investigação e a outra é para entender como vai ser a evolução dele, né? É quase como qualquer ferimento. A gente tem um ferimento e eu acabo explicando isso para ficar um pouco mais fácil. Então, quando a gente tem um ferimento, a gente tem uma área que é um inchaço que fica em volta. O cérebro também acontece isso, ele tem um inchaço. Aquilo que você falou da questão de conduta cirúrgica ou não, ela pode ou não acontecer, tá? Então, tem uma região que incha. O principal disso está em 24, 48 horas, até chegar em 72 horas, que seria o maior risco, digamos assim, desse inchaço comprimir o outro lado, o paciente ter uma piora e precisar ou uma intubação ou uma droga vasoativa, alguma coisa mais específica assim. Ou não, né? Porque o cérebro ele tem uma complacência, tem um monte de velocidade, assim, então ele tem um espaço que poderia acomodar esse inchaço e depois ele vai voltando a uma cicatrização, como todo ferimento. Tá? Eu gosto de falar do ferimento porque o ferimento é visual, né? Fica mais fácil de entender. Cara, só pra dizer, nesse inchaço, outros vasos podem ser comprimidos e prejudicar ainda mais a perfusão cerebral, né? Pode sim. É exatamente isso. A perfusão cerebral, ela denota, assim, a área que que está sofrendo, tá? Mas aí a gente está falando também do aumento de pressão dentro da cabeça, aí que geram outras complicações, tá? É quando tem esse inchaço, e eu falo dentro da cabeça porque o crânio é um osso, ele é duro, então a gente tem um espaço ali para preencher, mas às vezes isso gera um sofrimento através do aumento da pressão ali dentro da cabeça. Então, às vezes tem uma conduta cirúrgica e muitas vezes não, tá? Então, dentro do hospital, sob vigilância, a gente vai acompanhando o paciente e ver como é essa evolução. Aí, digamos assim, o paciente está super bem, fez a investigação, algumas vezes a gente consegue mesmo né, o motivo pelo qual teve AVC, muitas dessas vezes é dentro do hospital que a gente consegue ver uma arritmia, por exemplo, né, que é aquilo que a gente falou da triagem, às vezes não tem um diagnóstico claro, né? Enfim, mas aí na investigação a gente vê isso.
No AVC hemorrágico é um pouquinho diferente, só por quê? Porque aí a gente tem, vou falar de número um pouquinho, tá? Mais de 80%, 83%, 85% são isquêmicos, aquele que falta sangue. E quase 15% é o AVC hemorrágico. Apesar dele ser uma porcentagem muito menor, a gravidade é muito maior. Então, a chance de mortalidade é de quase 80%, né? Então, é um paciente crítico, né? A gente precisa identificar a causa desse sangramento para agir rápido. Sobretudo a questão da hipertensão, lembra que eu falei? Né? Então, grande parte desses pacientes são por causa hipertensiva. Então, o controle da pressão, ele é, né, importante, enfim, a estabilidade, aquilo que você falou da estabilidade do paciente, ela é importante. E como a evolução é mais dramática, é um paciente que tem que estar sob vigilância realmente, tá? Esse paciente, ele corre o risco de uma cirurgia por causa daquilo que a gente falou, né, do inchaço cerebral. Isso vai depender do tamanho do sangramento, da localização do sangramento, da causa do sangramento. Então, é aí que entra a investigação, tá? Então, acho que na questão do intra-hospitalar, a gente tem uma gama muito grande de coisas para serem feitas, tá? E aí que a gente chega no pós. O pós, a sequela, ou como o paciente vai evoluir, depende muito do tamanho, do local, de quem é esse paciente, né? Porque às vezes é um paciente, ou que ele já vem com sequelas anteriores, ou um paciente que já tem alguma deficiência, enfim, estou falando motora mesmo, ou mesmo cognitiva. Um paciente, nossa, ele afetou a fala, mas um paciente às vezes que já tinha uma fala alterada, ou para um quadro demencial, enfim. Então vai depender muito de quem é esse paciente, tá? A questão de recuperação, a gente pensa ao longo de meses. Tá? Então, o período da internação é muito curta pensando na reabilitação, tá? Na evolução. Então, a evolução vai ser coisa de meses, né? E o tratamento, ele vai depender mesmo disso. Então, assim, é um paciente com uma alteração da deglutição, por exemplo, ele vai demandar de uma foro, né? Na questão às vezes uma dieta especial. Exato, às vezes vai com um dispositivo, uma sonda, uma gastro, enfim, né? Às vezes o paciente realmente precisa de outro aparato, mas aí vai depender de qual é a sequela, aí vai depender de qual é a região e a extensão. E quem dá esse suporte hoje em dia para os pacientes que estão com uma certa sequela, por exemplo, deglutição, fazendo broncopneumonia de repetição na residência, já tiveram alta hospitalar, estão na residência. Quem dá esse suporte hoje, como é que funciona no SUS esse sistema de atendimento aos pacientes com sequela de AVC? Tá. Assim, o paciente que vai de alta, ele tem uma referência, né? Assim, a referência seria um ambulatório de neuro ou neuroclínica, neurocirurgia, mas sobretudo um acompanhamento clínico, como a gente falou, né? Tem os fatores de risco, né? E esses fatores precisam estar bem controlados. O paciente que vai de alta, ele está estável com relação a isso, mas isso precisa continuar, né? Então, a questão clínica é mais ambulatorial realmente, ou o ambulatório de especialidades, através da neuro, ou ambulatório clínico. E a outra parte ambulatorial seria uma rede de reabilitação, tá? A unidade básica hoje, ela tem, né, alguns atendimentos, mas também estou falando de alguns critérios de elegibilidade. Não são todos os pacientes que têm, que são elegíveis para um atendimento domiciliar, né, de uma equipe multi e tudo mais. O paciente que está melhor ou consegue, né, numa cadeira de rodas ir até um ambulatório, aí ele teria que ir nesses ambulatórios de reabilitação. Para fono, físio, enfim, questão da adaptação, tem alguns pacientes que precisam de órtese, né, aplicação de toxina quando está muito espástico, então tem, mas aí vai depender de cada paciente, tá? Aí é nível ambulatorial. Tanto acompanhamento clínico, que é aquele mesmo que a gente fala, né, da rede básica, da parte clínica dos fatores de risco, quanto um neuroclínico ou um neurocirurgião para acompanhar essa sequela. Tem que ter uma integração, então, né, da rede básica de saúde sim. com o hospital terciário para conduta desse paciente. Normalmente isso é referenciado, né? O paciente que vai de alta, ele vai de alta com essa referência. Hoje, a gente tem a unidade básica, né, o posto, como uma referência, porque eles é que tem a agenda municipal. Tá? Então, através da unidade básica, não é que vai ter físio lá necessariamente, mas eles têm a agenda de onde vai ter físio, tá? Então, esse agendamento é através da unidade básica, realmente. Carol, e uma questão que gera muita dúvida, eu como médico, eu vejo essa patologia como um mistério, assim, como fazer diagnóstico, como tratar esse paciente e como esse paciente se sente em relação à doença, que é o acidente isquêmico transitório. Eu tô aqui conversando com você, de repente eu tenho uma disartria, minha voz começa
é embolar e eu fico alguns minutos dessa forma, ou posso perder força de um dos lados do meu corpo, e aí me interno e volto, meia hora eu estou normal de novo. Como que faz esse diagnóstico e como é que é a evolução dessa patologia tão misteriosa, né? É uma dúvida frequente, assim, mas a gente vai colocar no grupo do AVC, tá? Quando a gente fala de algum acidente isquêmico ou hemorrágico, mas que seja vascular, um acidente vascular, ele é uma causa aguda e precisa ser visto rapidamente, tá? Porque aí a gente pode estar falando numa evolução, entre aspas, né, benigna. Por que eu tô falando da parte benigna? Porque esse vaso fechou por algum motivo, e aí ele reperfundiu aqui aquela área, então você voltou ao normal. Isso pode ser em alguns minutos até 1 hora, aí a gente vai, tudo na neuro tem tabelas, né, tem scores. Então esse score a gente chama de ABCD2 hoje, e a gente coloca na tabela, o que é esse score? É o risco disso realmente evoluir para um AVC, tá? E aí assim, por que precisa do atendimento? Porque a gente vai contar com alguns fatores. Como que ficou a sua pressão com relação a isso? Qual foi exatamente o déficit? Foi um corpo inteiro, um déficit motor, tá? E quanto tempo durou? A duração vai contar, a idade vai contar. E o fato de ter diabetes. Lembra que eu falei os fatores de risco? Entra a mesma coisa, ó, pressão, diabetes, idade, tudo isso entra como fatores de risco, tá? Aí assim, não, é um risco baixo. Eu costumo dizer assim, o AIT, né, que é o transitório, ele não é um susto. Ai, nossa, foi um susto, graças a Deus. Não, ele é um alerta. Tem alguma coisa que gerou ou um espasmo ou um fechamento transitório de um vaso, tá? Ainda que seja um risco leve deste evento gerar um AVC, 80% dos pacientes desenvolvem AVC em algum momento. Então, tem que ser investigado. Aí a gente conta com essa rede, tá? A parte clínica mesmo. Ver como é que tá a função cardíaca, o controle pressórico, diabetes, enfim. Porque aí a gente, minimizando esses fatores, a gente diminui, de fato, o risco vascular desses órgãos-alvo. Você consegue ter um diagnóstico houve o episódio de uma obstrução de um vaso cerebral. Desobstruiu. Você consegue pegar isso em algum exame ou não? Fica como diagnóstico clínico apenas? O diagnóstico é sempre clínico, tá? O diagnóstico é clínico. A gente tem um suporte, né, o paciente internou, por exemplo, era um risco elevado. Sobretudo, a gente vê se esse vaso tem algum sinal de estenose, ou seja, uma diminuição do lume, né, da passagem, ou não. E o coração, como que está o coração? Tá? Eu acho que o alvo maior seria esse, né? Porque como a gente está falando de doença cardiovascular, a gente precisa ver como que está esse vaso, como que está esse cardio, né? Eu acho que esse é o principal, tá? Da internação. Porque tem outras causas, tem paciente que tem doença reumatológica, lembra que eu falei? Até pacientes mais jovens, que poderiam já... Doenças autoimunes, aí tem outras causas, tá? Mas sobretudo é ver se a gente não tem alguma coisa tratável naquele momento, tá com uma estenose muito significativa, ou tem uma placa que já tá querendo sair dali, que a gente chama de claudicação. Vai, volta. Esse é um alerta. Então, o AIT, ele é não um susto, ele é um alerta. Para a gente chamar a atenção, é um paciente que vai ser investigado. Se esse evento não tiver um risco elevado de se transformar em um AVC, ele vai ser investigado ambulatorial. Se esse risco for de moderado a alto, ele vai ser internado, vai ser investigado assim como seria um AVC. E tratado também. Tratado. Por isso que a gente... Isso. A medicação, ele é para evitar novos, né? Então, aquele acidente já aconteceu. Pensando no AVC, o AVC já ocorreu, né? Aquela região, né, que faltou sangue, enfim, aquela região de sofrimento já morreu, né? A gente tem, né, a questão da reabilitação. Nossa, mas tive AVC e reabilitei totalmente. Que bom, né? Que bom, porque a gente está falando de números, né? Assim, um paciente não morre, mas esse é o problema do AVC. Os que não morrem, pelo menos 50%, 60% já chega uma sequela muito grave. Então, a gente é quase cara coroa, né? E é um impacto social e familiar terrível. Importantíssimo. Tá, importantíssimo. Porque é uma dependência, muitas vezes, deixa de trabalhar, um impacto previdenciário, um impacto na rotina familiar, e por uma doença que muitas vezes, como nós estamos agora no Maio Amarelo, né? Prevenção de acidentes de trânsito.
O AVC tem algum mês específico já Tem, é para outubro, né? Que outubro? 28, 29 de outubro, você vai ver. Que é Eu, o alerta, assim, né? aham, Mas como é muito alarmante a gente pensar, né, que voltou a ser a primeira causa de óbito no mundo, né? Assim, exatamente. aqui no Brasil, a gente corre muito atrás dessas políticas para evitar que chegue no AVC. E quando chega no AVC, é um impacto muito alto. A gente fala, né, do sofrimento biopsicossocial, cultural, espiritual. O paciente tem um sofrimento muito grande, não é só o motor, né? É, É o social, é o econômico, é como ele se vê frente à família, à sociedade. Começa aquele questionamento espiritual, por que eu? Cadê Deus? Então o que a gente vai vivendo é um drama, né? Uma pessoa que tem um sofrimento em todas as suas esferas, e um impacto muito grande. Então, a gente não fala só de mortalidade, né? Um paciente, ele sofre um luto também daquilo que ele era, né? Então, é um sofrimento muito grande. Então, Carol, de tudo isso, acho que a mensagem mais importante aqui é que nós temos que agir antes da doença. Não é como a maior parte das doenças é nós agirmos antes que o mal maior possa acontecer. Então, tem paciente que é hipertenso, que é diabético, mas não faz uso adequado, rotineiro, da forma como foi orientado pelo médico no seu dia a dia. Ah, eu não tive dor de cabeça, eu não tomei meu remédio de pressão. Aí vem aquela pergunta básica assim, pressão alta dá dor de cabeça? não, é muito difícil, né? Falo que são doenças silenciosas, realmente. A gente fala assim, a dor, quando ela acontece, nem é ruim, né? Porque é um sinal, já é um sinal vital, né? Mas a pessoa vai atrás. Mas a maior parte não sente, não sente, tá? Muitas me procuram até assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, meu vizinho morreu com um aneurisma, e já vão juntando as causas, né? Uhum. Mas a verdade, ela pode ser que tenha tido já uma dor de cabeça, e não necessariamente relacionada àquela pressão, aí vai ver a pressão já tá alta, aí vai ver já... Então, assim, acaba que a dor, ela ajuda em alguns casos, mas não, a hipertensão, ela não é dolorosa, e aí a nossa dificuldade, né? É uma doença silenciosa. E toda doença silenciosa, a gente fala que é como uma onça, né? Ela vem devagarzinho e aí ela dá o bote. E esse bote pode ser um infarto, um Esse AVC. exemplo é ótimo, porque e essa importância das pessoas terem consciência de, é igual quem tem hipotireoidismo, outra, tem que tomar aquela medicação diariamente para a vida toda. Não adianta falar, já tratei e sabe. Não. Hipertensão, diabetes não são doenças passíveis normalmente em estágios mais avançados de cura. Né? Você tem que fazer uso de medicação. A gente já não fala em cura, a gente fala em controle, né? Exatamente. É. E grande parte das doenças hoje que a gente tem, elas não têm cura, elas têm controle, né? Então a gente fala assim, uma infecção tem cura. Mas todo o resto, aquela gama toda, tem controle. E é aí que a gente quer chegar, né? Os pacientes que têm doenças, né, tratáveis, né? Por isso que fala assim, o AVC é uma causa tratável. Por isso que é tão chocante, né? Uhum. Então, a gente está falando de 80% de causas tratáveis. Então, de 80% dos AVCs são devido a causas tratáveis, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa desse olhar antes, né? Lógico que o tempo é cérebro, acontecendo o AVC, a gente tem, infelizmente, uma rede que suporta tudo isso, que tem como fazer uma trombólise, algo assim, mas e antes? A gente precisa desse antes, né? E, Carol, a gente está falando de hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides. Nós podemos botar nesse cesto também o tabagismo, obesidade, Sedentarismo, sedentarismo. sim. O exercício físico é importante na prevenção. É um dos mais importantes, né? Porque, assim, através da atividade física, você tem um impacto cardiovascular muito grande, né? Então, você tem melhora de perfis glicêmicos, você tem melhora de taxas, né, na questão da pressão, você tem complacência, né, pulmonar, cardiopulmonar, você tem muitos ganhos, né? Então, hoje, se fosse escolher uma das causas, assim, lógico, né, a questão da medicação, tem muito paciente que fala assim, puxa, mas eu preciso de tudo isso, né? Mas vai depender. Às vezes, fazendo uma atividade física, você melhora a taxa glicêmica, diminui a quantidade de remédios, né? Você aumentando a atividade física, aumenta a serotonina, diminui a ansiedade, de repente o tabagismo consegue diminuir uma carga tabágica.
fica mais fácil um tratamento antitabágico, então é uma coisa que vai envolvendo outros fatores, entendeu? Você Então, falou de ansiedade, o estresse gera pressão alta, né? gera, ele é um fator inflamatório. E quando a gente fala em pressão alta, o cano está ali com água passando a toda, né? A todo vapor. O risco de lesão dessa parede interna do vaso, de uma arritmia, tudo aumenta muito nesses pacientes. Quando a gente fala do vaso, uma das principais causas do AVC hemorrágico, lembra que eu falei do derramamento, é a hipertensão. A gente tem que ter uma fragilidade desse vaso, então a gente pode pensar na fragilidade através dessa pressão muito alta. Algumas pessoas que já nascem com uma predisposição ou malformações com a fragilidade desse vaso. Mas o fato é que, mantendo essa pressão muito alta, a gente aumenta muito o risco de sangramento, né? Então, aí faz parte daquela causa que, por isso que a gente fala o número 1, né? A hipertensão, ela é o número 1 dos fatores. Carol, obrigado pela sua presença. Você tem mais alguma consideração a falar do AVC? Algum recado para a população? Eu acho que daquelas 3 esferas, né? Assim, o principal seria cuidem-se, né? Atividade física, hipertensão, façam um rastreio, mesmo pacientes mais jovens. O rastreio de fibrilação atrial, a partir dos 60 anos que tem um rastreio, mas se você tem alguém na família, né, que tenha uma arritmia, enfim, sempre vale a pena, né, e sobretudo mulheres, né, porque tem um risco cardiovascular mais alto. E se pensar naquele mnemônico do SAMU, chama o SAMU, tempo é cérebro, a gente tem muito que ser feito. Vou só explicar, porque tem muita população leiga ouvindo ou vendo esse podcast. Fibrilação é quando o coração, uma parte dele, né, a fibrilação atrial, ela não está batendo, né, ela está tremendo, né, mais ou menos. Isso, o coração tem um ritmo, né, ele bate num ritmo, que a gente chama de tum-tá, tum-tá. Quando ele não segue esse ritmo, que é essa parte do coração que fica tremendo, ao invés de bater certinha, ela faz um acúmulo de sangue ali e vai formando pequenos coagulozinhos. Sangue parado coagula, exatamente. Né? E aí, a hora de fazer essa contração e vai o sangue para frente, porque o coração é uma bomba, né? Na hora de bombear, ele bombeia esses coagulozinhos. E esse coágulo lá no cérebro, ele pode entupir uma desses... É esse o risco Por isso, a fibrilação atrial é um dos maiores riscos. E é um fator de investigação também após um evento de AIT ou AVC. Né? E não é todo mundo que percebe, né? Alguns pacientes falam assim, não, eu percebo que chegou com uma frequência muito alta, mas não precisa chegar com essa frequência tão alta. Muitos pacientes não percebem, mas estão arrítmicos, tá? Ou isso é de forma intermitente, faz e volta ao ritmo normal. Então é isso, é uma triagem. Não dá para desmembrar, né? Coração e cérebro estão ali. Não. E o paciente que tem doença do coração tem um risco mais elevado também de uma doença, de um AVC, por exemplo. Sim. Não andam separados. Muito obrigado, viu, por essas informações. Espero que seja útil para vocês que estão assistindo. Se possível, compartilhem essas informações, porque com a educação nós conseguimos mudar a saúde da população. A partir do momento que uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, está obesa, sedentária, vê um vídeo desse e tenha consciência de que ela própria, eu gosto disso, Carol, de que as pessoas têm responsabilidade sobre a sua saúde também. Não é só o médico, os enfermeiros, o hospital, o sistema de saúde. As pessoas, em primeiro lugar, têm importância sobre a manutenção da sua própria saúde. Então, isso é fundamental, né? Que a educação, a informação cheguem para que as pessoas possam mudar hábitos, controlar doenças, para que não venha ter um evento extremo e tão ruim, pessoalmente, de forma familiar e para a sociedade, como, por exemplo, o AVC. Bom, vou voltar na caneta, né? A gente, pensando nos fatores de risco, a gente tem como escolher eliminar aquela caneta. Pode deixar. Tem. A ideia é você não fazer parte de uma dessas, né? De em cada 4. É um dado muito relevante. Muito relevante. É importante a gente pensar sobre isso. Né? Tá, joia. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem aqui, tentando reverter esse quadro e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que, porventura, tenham esse evento
e que precisam de cuidados imediatos. Eu sei que eu já trabalhei na sala de emergência aqui do hospital, e como a neuro é o tempo todo acionada, porque são muitos casos, né? Às vezes é uma hipoglicemia, às vezes foi um desmaio, mas você acaba pensando, como é que está aquele cérebro? E a neuroclínica e a neurocirurgia são fundamentais para que esses pacientes tenham esse atendimento imediato, e o trabalho que vocês fazem aqui realmente é incrível. Obrigada. Pessoal, tchau. Espalhem essa mensagem, por favor. Quanto mais gente chegar, melhor para a saúde da população em geral. Tchau, até o próximo Podgat. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.